Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os que estão aqui, presentes, fisicamente e virtualmente também. Porque você está conosco, mesmo que à distância, e nós nos alegramos muito com a sua presença. Nós estamos aqui agora para ouvir a palavra do Senhor, e durante este ano, eu particularmente, estou falando sobre adorando com arte e comunicando a verdade. Durante este ano, nós estamos ministrando a respeito deste assunto, até porque este é o principal ministério que eu exerço localmente aqui na PIB de São Caetano do Sul. Os irmãos sabem que eu sou missionário da Rádio Transmundial, trabalhando com comunicação, com arte e, claro, com adoração o tempo todo. Mas aqui na nossa igreja, nós temos trabalhado também com os grupos de louvor através dos cânticos, com a música, além de outras coisas também, né? Porque crente acaba fazendo bastante coisa ao mesmo tempo, graças a Deus. Então, irmãos, a gente falou da última vez que nós estivemos aqui a respeito de Gênesis capítulo 1. E falando sobre Gênesis capítulo 1, a gente percebeu na arte da criação alguns pontos muito interessantes que têm a ver com arte, adoração e comunicação. Em primeiro lugar, que Deus produz com excelência. Como é que é a principal frase, ou uma das principais frases do texto de Gênesis 1? E viu Deus que tudo que havia feito era muito... não está bom, né, irmãos? Não ficou bom. Agora vai ficar, se Deus quiser. E viu Deus que tudo o que havia feito era muito... agora ficou bom. Agora ficou jóia. Então, Deus produz com excelência. Tudo que Ele faz é bom. E a gente lembra lá de Romanos 12:2, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E tudo que Deus faz é muito bom. Infelizmente, a gente estraga. Mas, originalmente, tudo que Deus faz é muito bom. E se Deus produz com excelência e nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós também temos o potencial de produzir com excelência. Outra coisa importante que nós vimos na última vez, aqui foi no finalzinho de janeiro, e se você perdeu, você pode acompanhar lá no YouTube da nossa igreja. Lá tem também essa pregação, que é justamente falando sobre arte, adoração e comunicação. Procura lá, foi no final de janeiro, você encontra. Deus é relacional. Ele é relacional entre si, porque você observa que muita coisa ali que Deus faz está na primeira pessoa do plural. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, o que ele faz é em equipe. É um trabalho em equipe, com Ele mesmo. A gente sabe que é com a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Ele não apenas se relaciona entre si quando Ele produz, mas Ele também se relaciona com a sua criação. E Ele criou os seres à sua imagem e semelhança como nós, para quem Ele entregou a gestão, a administração da sua criação. E se relaciona com esses gestores, com esses administradores que somos nós. Então Deus é um Deus relacional. E eu nem posso dizer que Deus gosta de se relacionar. Deus é relacional por essência. Deus é essencialmente relacional, faz parte da essência de Deus relacionar-se com Ele mesmo e com outros. Então não dá, para viver sozinho. Nem Deus vive sozinho. Deus é três. Um Deus com três pessoas com a mesma essência divina. Então Deus mesmo é plural e gosta de se relacionar com a gente, gosta de gente. E além disso, Deus se comunica por meio daquilo que criou. A gente lembra lá de Salmos, quando diz que os céus manifestam a glória de Deus. Os céus comunicam a glória de Deus. A natureza comunica. Lá em Romanos, no finalzinho, capítulo 1 e capítulo 2, comecinho do capítulo 2 também, nós vemos que ninguém vai ter desculpa para dizer que não conheceu Deus, porque a criação estava lá, ou está aqui, para mostrar que existe um Deus criador. Então Deus se comunica conosco por meio daquilo que criou,
por meio da sua criação. Deus é comunicativo. Após a criação, a gente vai olhar ali nos capítulos 2 e 3, que aconteceu uma coisa interessante. Deus fez o jardim, que ele chamou de Jardim do Éden, e ele nomeou os gestores. Ele nomeou um homem e uma mulher, Adão e Eva, um casal de gestores, claro que Adão sendo o gestor principal, mas tendo uma ajudadora que fosse equivalente a ele, que estava ao lado, que é a mulher, Eva, e esses gestores foram nomeados para cuidar do jardim. E deu diversas responsabilidades, muitos privilégios e uma ordem. Não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que o homem fez? Começou lá a mulher sendo enganada pela serpente, depois a mulher deu o fruto para o homem comeu, pecou junto, então houve uma quebra de confiança. E o homem desobedeceu a Deus, quebrou a confiança, quebrou a palavra que tinha dado a Deus, foi desobediente a Deus, e com isso houve uma consequência. O ser humano foi afastado de Deus. Houve um rompimento do ser humano com Deus. E a consequência foi cansaço. O homem já trabalhava no Jardim do Éden, sabia? A maldição não é o trabalho. O trabalho vai ter no céu. Amém? Amém. O trabalho vai ter no céu. A maldição é o cansaço. O problema é que você fica cansado quando você trabalha. O problema não é o trabalho, irmão. Entenda isso. Mas eu tenho certeza que todos os irmãos aqui gostam muito de trabalhar. Amém? Amém. Que bom. E nós gostamos de trabalhar, mas a gente não gosta de ficar cansado. A gente fica cansado. O cansaço é a maldição que veio depois da queda. É o cansaço. É você vai com o suor do seu rosto, com sangue, vai tirar o fruto da terra para o seu alimento, para o seu sustento. Dor. Além da dor do trabalho, a dor do nascimento. Outra maldição, conflito. A mulher fica submissa ao homem, numa submissão que não é mais legal, e a mulher vai conflitar também com a serpente. E a morte. A partir daquele momento, gostei de uma figura, o pessoal fala, não morreu de uma vez, a promessa que ia morrer. Naquele momento, o laptop teve a tomada tirada. E aí o que acontece quando o laptop, você tira ele da tomada, ele, daquela primeira apaga, ele diminui um pouquinho ali a iluminação e ele começa a perder a bateria, até que se você não conectar ele de novo na tomada, vai acabar a bateria. Então, a gente teve o nosso fio puxado quando quando o ser humano quebrou o seu relacionamento com Deus. Então, houve esse rompimento e essa maldição. E aí, o ser humano foi afastado de Deus. Só que houve uma coisa que nesse afastamento tão triste, nesse episódio tão difícil, que foi um afastamento total. Um anjo foi colocado no Jardim do Éden, guardando o Jardim do Éden com uma espada de fogo, ou seja, não entra aqui mais. E o homem e a mulher, então, se viram nus, Deus providencia roupa para eles. Ó a demonstração da misericórdia de Deus. Deus dá uma promessa, fala para a mulher, olha, a sua semente, o seu descendente vai... ele fala para a serpente, na verdade, o descendente da mulher vai conflitar com o seu descendente, ele vai pisar a sua cabeça e você lhe referirá ao calcanhar, fazendo referência a Jesus Cristo. Então, até mesmo na queda do ser humano, na desobediência em relação a Deus, Deus demonstra o seu amor e a sua misericórdia e dá roupa para esse primeiro casal de humanos. E aí, tratando sobre o texto sobre o qual nós vamos falar aqui, nós lemos uma outra passagem maravilhosa da misericórdia de Deus, no capítulo 4, no versículo 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. E é sobre esse texto que nós falaremos hoje, por isso eu convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 4, onde nós conversaremos sobre o foco da adoração. O que Deus espera de nós, o que é aceito por Ele como oferta e como isso afeta o relacionamento dele conosco. E nós veremos isso nesse episódio que é bem conhecido de Caim e Abel,
começando pela apresentação desse personagem bíblico que é Caim, onde nós lemos aqui no capítulo 4, no versículo 1. Mas antes da gente continuar, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para falar com a gente. E nós pedimos que seja a tua palavra falando ao nosso coração, Pai. Que gere arrependimento, que gere cura e que gere restauração. Em nome de Jesus, amém. Quando a gente olha para esse texto, começa lendo no versículo 1 aqui do capítulo 4, algumas coisas vão chamar a nossa atenção. Em primeiro lugar, isso que eu falei, Deus foi misericordioso, dando para Adão e Eva, que tinham acabado de pecar, tinham acabado de entrar em rota de colisão com Deus, tinham acabado de se tornar, e o apóstolo Paulo fala sobre isso em suas cartas, inimigos de Deus. Através de Adão e Eva, a humanidade se torna inimiga de Deus. Mas Deus ama tanto o ser humano, Deus ama tanto a sua criação, que além de providenciar a roupa para os seres humanos, ele permite e providencia a continuidade da vida. E Eva reconhece isso. E aí ela diz, ela ficou grávida, Adão teve relações com Eva e sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Por que ela fala essa frase? Em primeiro lugar, adquirir, a palavra hebraica para adquirir é muito parecida com Caim. Então, quando ela fala assim sobre Caim, ela começa a frase mais ou menos Caim, que significa adquirir, comprei, tomei posse. E ela reconhece que essa posse, que isso que ela recebeu, veio do Senhor. É com o auxílio do Senhor. E é muito lindo a gente perceber como começa a história de Caim muito bem. De uma maneira épica. Você pode pensar, sabe em qual imagem, de qual filme? Talvez você possa se lembrar do Rei Leão. Caim talvez foi apresentado como aquele príncipe, foi apresentado, né, pelo macaco lá. Eu tenho certeza que muitos irmãos assistiram esse filme com os seus netos e os seus filhos, com certeza. Alguns aqui na sua infância, como eu, assisti na minha infância. E ele apresenta de uma maneira épica, maravilhosa, continuidade da vida, renovação. Eu estou com 2 filhos pequenos. Eu achei maravilhoso como o bebê gera na gente esse sentimento de renovação da esperança, renova a família, restaura, melhora os relacionamentos, apesar dos avós só se lembrarem dos netos, mas a gente fica feliz porque os avós vão na casa, porque os avós cuidam dos netos, ajudam a gente, né? E é bom, e você até fica feliz, você nem fica chateado mais que seu pai confunde seu nome com o do seu filho, você nem fica triste. Porque é gostoso você ver a continuidade da vida. É gostoso você ver como Deus, através do nascimento de um bebê, permite que a vida continue, que a esperança seja restaurada e renovada. E com Caim é assim. Eva apresenta Caim de uma maneira linda, de uma maneira épica. Ela faz uma frase para Caim: adquirir um homem. Olha, e é importante na cultura um homem. O primeiro filho era um homem da parte do Senhor, com o auxílio do Senhor, com a ajuda do Senhor. E ela reconhece que mesmo depois de ter pecado, que mesmo depois de ter rompido sua relação com Deus, ela tinha recebido o favor de Deus com a continuidade da vida, com um filho homem que seria o herdeiro, que daria continuidade ao trabalho de Adão e Eva na terra, nessa provável busca de retorno a Deus. Nós vemos isso e é lindo esse começo, é muito bonito a esperança em Caim, a expectativa em Caim, é visto o potencial em Caim. Caim começa como um protagonista, ele aparece, é a pessoa que vai nos ajudar, que vem para restaurar a gente. E aí, no versículo 2, nós olhamos que depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Então, o segundo filho, a ele nem é dado tanta importância assim, porque já veio o primeiro. Não que os pais não tenham dado importância, mas o texto aqui mostra
que, olha, a grande festa já havia acontecido antes. Então, está continuando. Tem mais um, que bom. Esperamos que tenham mais, que tenham filhos e filhas. Mas no primeiro é feita uma grande festa. No primeiro é depositada uma grande expectativa. Então chega o segundo. Vai alegrar, vai ser legal. Mas percebam que é quase como se fosse um coadjuvante. Não tem uma frase especial para ele. Não tem nada espetacular aqui. Teve para Caim, mas não teve tanto para Abel. E aí, na continuidade aqui do texto, a gente vai perceber que Caim é o importante, o primogênito, mas os dois vão por caminhos diferentes. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Então, dois caminhos, dois irmãos, duas pessoas, os dois primeiros filhos humanos que aparecem aqui no texto bíblico, e eles seguem caminhos diferentes. Em primeiro lugar, nós vemos que as atividades deles são diferentes, dois tipos de trabalho. Um trabalho com a terra propriamente dito, com os frutos, com vegetais, a agricultura, e o outro trabalho com animais, com as ovelhas, com uma outro tipo de coisa. É interessante que talvez a gente possa pensar, o texto não deixa isso claro, em uma certa personalidade aqui. Quem lidera bicho que se move, que precisa aí de uma certa liderança, talvez seja uma pessoa mais extrovertida, que tenha um outro tipo de relação com aquele seu trabalho, que seja mais aberto, que tenha uma certa extroversão. E o outro, que lida mais com a terra, com um outro tipo de foco, com muita paciência, porque tem que plantar, esperar chover, verificar crescer, cuidar para que a coisa aconteça bem, então depois colher. Existe uma diferença ali de tipo de trabalho que talvez revele um pouco de uma personalidade de Abel, um pouco mais proativo, de líder, um pouco mais expansivo, e Caim talvez um pouco mais introvertido, o que não é problema nenhum, que não há nenhum problema, mas talvez nós já vejamos aqui um pouco da diferença de personalidade, talvez, mas o fato é que são dois tipos de trabalho diferentes, duas atividades diferentes, e que dizem que historicamente, inclusive, houve uma certa oposição entre elas. Agora, esses caminhos se tornam ainda mais diferentes, porque são oferecidas duas ofertas diferentes, e cada um oferece oferta relacionada com aquilo que trabalha. Caim, então, oferece uma oferta do fruto da terra, e a gente, mais para frente, e aí você tem que pensar um pouquinho com a cabeça do pessoal lá do Antigo Israel. O pessoal do Antigo Israel não estranha uma oferta do fruto da terra, porque na lei estava prevista oferta de cereais. Então havia uma oferta de cereais prevista na lei que deveria ser oferecida, que poderia ser oferecida no templo. Então existe essa oferta, um fruto da terra, e existe a oferta de Abel, que são as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho, as primícias do seu rebanho. E era essa a forma correta de acordo com a lei, inclusive para a oferta de cereais. Tudo aquilo que deveria ser entregue ao Senhor no templo, pense com a cabeça do pessoal lá do Antigo Israel, que já recebeu a lei e estava ouvindo essa história ou lendo essa história aqui. De acordo com a lei, tudo que deveria ser oferecido para Deus deveria ser o primeiro, das primeiras. Então, é das primícias das colheitas. Por isso que até hoje muitas igrejas fazem a festa das primícias. Porque no Antigo Israel, lá na lei está previsto a entrega das ofertas, era as primeiras coisas que eram colhidas, as melhores. Era para levar o melhor para Deus. E as partes gordas, que era considerada a parte nobre, a picanha, que era levada diante do Senhor. Das primeiras crias do rebanho, eram as primícias, o melhor. Era para ser entregue para Deus. Está percebendo uma diferença importante aqui? E duas demonstrações. A oferta de Caim, um fruto da terra. Do fruto da terra, uma oferta ao Senhor.
ela demonstra um cumprimento formal de um rito. Eu preciso oferecer algo, eu vou pegar um fruto da terra aqui e vou levar para o Senhor. A oferta de Abel, a parte gorda, a melhor, a mais nobre, das primeiras crias do seu rebanho, ele entrega para o Senhor. Então, Abel demonstra aqui esforço em dar o melhor para o seu Criador. Dá para ver a diferença entre aquilo que foi oferecido por Caim e aquilo que foi oferecido por Abel? Não é trivial. Talvez você lendo, correndo assim, você pensa, poxa, por que Deus rejeitou Caim e aceitou Abel? Não. Olha bem, pensa contigo, Israel, cadê as primícias da colheita aqui? Então, o que Caim ofereceu para Deus, a oferta de Caim, foi do fruto da terra uma oferta. Ficou muito pequeno, pastor Neto, desculpa. Do fruto da terra, uma oferta. Se quiser apagar a luz aqui para tentar melhorar um pouquinho. Do fruto da terra, uma oferta, mas vai prejudicar a luz da transmissão. Hoje em dia tem que pensar nas duas coisas. Do fruto da terra, uma oferta. Entende? Do repertório, uma música. Da galeria, um quadro. Da loja, uma flor. Do guarda-roupa, uma roupa. De algum lugar, qualquer coisa. Foi isso que Caim ofereceu para o Senhor. Agora, o que Abel ofereceu para o Senhor? Qual foi a oferta de Abel? Das partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Ou seja, a melhor música, com o máximo de ensaio, com o seu melhor instrumento. A melhor arte, com os melhores instrumentos, os melhores pincéis, a melhor tinta, com a técnica mais apurada. A flor mais bonita da melhor colheita. O suco da melhor safra. O melhor do melhor de si. Não fala que foi da colheita de Caim, mas fala que foi do rebanho de Abel. Fico pensando, acho que Caim estava passando e pegou uma fruta lá e levou. Abel preparou. Abel fez bonito. Abel fez direito. Abel falou, é para Deus. Eu vou dar o melhor. Eu vou dar o que tenho de melhor. Está sentindo Deus falar com você, irmão? Porque eu estou sentindo Deus falar comigo. Às vezes dá vontade de chorar. Porque Deus merece o melhor. Deus merece o melhor. E Abel entendeu isso. Ele falou, eu vou dar o melhor para Deus. Olha, eu não conheço direito. Eu não estava lá no jardim do Éden. Mas esse Deus deve ser bom, porque ele criou tudo isso aqui. Eu vou dar o melhor. E Caim, de quem se esperava tudo, de quem se esperava muito, em quem tinha muita expectativa, aquele que tinha todo o potencial, no caminho pega um negócio e leva. Provavelmente. Que é o que o texto diz, do fruto da terra uma oferta. Nem fala que foi da colheita dele. E aí, de Deus veio duas reações. A aceitação de quem se esforçou, de quem buscou ser o melhor, de quem veio, vou demonstrar de dentro a minha gratidão, o meu amor, e a rejeição de quem deu apenas algo por dar. É isso. E a reação de Caim? Na parte B do versículo 5, a gente vê que Caim ficou muito irritado, e aqui na Nova Almeida Atualizada diz que ele fechou a cara. Outra versão diz que o rosto dele ficou transtornado. O semblante dele mudou para pior. Sabe, pai, quando fica bravo e dá aquela olhada para você? Ou aquela pessoa que você percebe que fica irada com alguma coisa e você olha para ela e fala, fechou o tempo. Ele fechou a cara. Foi assim que Caim fez. Ele fechou a cara. O rosto dele, o semblante dele ficou transtornado. Ele ficou mudado.
pode ser que o rosto tenha ficado vermelho, os olhos também. Ele não gostou de ter sido rejeitado, era natural não gostar de ter sido rejeitado. Ele e sua oferta, o texto diz, Caim e sua oferta foram rejeitados. E o rosto demonstra o que está passando dentro do coração. O coração se atribulou, o coração se transtornou. O coração virou uma tempestade violenta. Começou rancor, começou ódio, entrou a inveja. E o coração revela, ou melhor, a rejeição revela o que sempre esteve presente no coração das pessoas. Preste bem atenção nisso. A gente conhece pessoas mesmo quando você vive a primeira situação de conflito com ela. Existem pessoas que já passaram pela nossa vida, pela minha vida, que eu conheci que era de um jeito, veio a primeira situação de conflito com alguém, ela mudou. Mudou completamente. Mudou. E não conseguiu se refocalizar. A situação de conflito, a rejeição, o problema revelou o que sempre teve no coração dela. Porque primeiro o coração foi revelado pela oferta que Caim deu, e depois pela reação de Caim. Em vez dele virar para Deus e falar, Senhor, me perdoa, eu vou fazer melhor para ser aceito pelo Senhor, o rosto dele se transtorna. E aí acontece um diálogo. Então o Senhor disse, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Deus começa a perceber, tem um negócio que vai acontecer aí. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Então Deus percebe o que está acontecendo com Caim. Deus percebe que a coisa está ficando diferente. Deus percebe que o caminho ali está começando a ficar esquisito. Os caminhos eram diferentes, mas um começa a se encaminhar para um caminho muito ruim. Deus percebe isso, e aqui outra demonstração da misericórdia de Deus. Deus alerta Caim. Deus alerta. Porque antes da consumação do pecado, acontece uma coisa importante. A intenção da rejeição de Deus, irmãos, era mudar o coração e, portanto, a adoração de Caim. Deus mostra que a rejeição foi consequência da oferta inadequada de Caim. Isso a gente precisa prestar muita atenção. Vamos já começar a aplicar isso aqui para a nossa vida. Quando, de alguma maneira, você percebe a rejeição da parte de Deus, e ela acontece, você sabe quando ela acontece, essa rejeição não é para destruir a sua vida. Essa rejeição é para mudar o rumo da sua vida. Essa rejeição é para mudar. Vamos aplicar para aquilo que a gente tem conversado sobre louvor e adoração, principalmente o pessoal que mexe com tudo isso. Preste muita atenção. Quando a gente faz um negócio para Deus, e às vezes a gente está no automático, está fazendo há muito tempo na igreja, de repente chega alguém novo, com um gás, vai e faz, e fica melhor que você. E o que acontece? Você percebe que há uma aceitação melhor daquela pessoa em relação a você. Qual é o primeiro sentimento que vem no seu coração? É muito provável que, por mais crente que você seja, mais santo, com mais jejum que você faça, participa de todas as alvoradas de oração que vai ter essa semana, mas vem uma pontinha de inveja. O bom crente, ele luta na hora. Em nome de Jesus, sai, misericórdia, Senhor, já faz um outro jejum pedindo perdão pelo pecado e já começa a mudar. Agora, é muito comum a gente ver a inveja tomar conta da igreja local nessas situações. E aí os conflitos começam. Uma rejeição por aquele que está fazendo diferente e muitas vezes está fazendo melhor. E a gente sabe que isso acontece no nosso coração. E nós
precisamos lutar contra isso. Porque Deus nos alerta antes que a gente faça o pecado, antes que a gente comece a fofocar do irmão, antes que a gente comece a achar defeito em tudo que o outro irmão faz, antes que comece os conflitos, antes que comece a briga, antes que comece a divisão. Divisão na igreja, o mais comum é que divisão na igreja seja por conflito de relacionamento. Eu tenho certeza que muito está relacionado com inveja com isso aqui, do que por problema teológico. E a gente precisa olhar para o nosso coração com muita atenção, porque senão a inveja domina a gente. O rancor pega mesmo. É perigosíssimo. O diabo usa isso, mas a coisa começa no nosso coração. E vê que o diabo nem aparece aqui. Quando Deus rejeita a nossa oferta, a primeira coisa que o irmão tem que entender é para alterarmos o curso da nossa vida. Apesar da Bíblia dizer que houve rejeição a Caim, mas Deus rejeitou Caim e sua oferta. Por causa da oferta de Caim. Imagina se Caim muda. Deus aceita Caim e sua oferta. Então, Deus quer nos aceitar, porque a primeira coisa que ele rejeita é a nossa atitude. Então, sempre nós temos oportunidade de mudar nossa atitude antes de consumar o pecado. Pensa nisso antes de você pecar. Porque provavelmente, quando a gente sair desse culto que vai ser uma bênção, você vai ser tentado. Então, pensa nisso quando você for tentado. Nós sempre temos oportunidade de mudar a nossa atitude antes de consumar o pecado. E Deus sempre dá essa oportunidade para a gente. Deus sempre alerta a gente. Deus sempre mostra para a gente. Toma cuidado, olha o seu coração, olha o seu pensamento, presta atenção. Antes de você julgar o irmão, mude a sua atitude. Viu um irmão fazendo melhor? Faça melhor você também. Melhore você também. E qual caminho foi que Caim escolheu? Versículo 8. Caim disse a Abel, seu irmão. Outra versão traz Caim, porém. Ouviu tudo isso, mas Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. Caim escolheu não dar ouvidos a Deus e manter-se no caminho errado. E a gente faz isso muitas vezes. Nós escolhemos dar ouvidos ao nosso coração, nós escolhemos dar ouvidos à nossa mente pecaminosa, nós escolhemos dar ouvido à nossa inveja, ao nosso ego. A adoração já estava errada. E aquilo que aconteceu de você sentir que o outro foi mais bem aceito era justamente para mudar a sua adoração, era para mudar a produção daquilo que você estava fazendo, era para você dar uma aula de EBD melhor, era para você se dedicar melhor ao pequeno grupo, era para você fazer, cantar, ensaiar, planejar, tudo melhor. Não era para você sair do caminho, mas a gente sai, a gente peca, a gente escolhe dar vazão à inveja, causa fofoca, causa intriga, odeia e assassina o nosso irmão. É a verdade. E eu estou falando aqui como um pecador igual vocês, irmãos. Pelo amor de Deus. Deus é que está falando aqui para todo mundo. Deus está falando para você. Olha o que Deus está falando para você. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? O desejo do pecado será contra você, mas é necessário que você, irmão da PIB de São Caetano do Sul, o domine. Então Deus está dando esse alerta aqui para a gente hoje. Ele deu para Caim, mas Caim escolheu o caminho errado. O que ele fez? Matou o seu irmão. Cometeu o primeiro homicídio. Ele foi autor desse pecado terrível contra alguém que era seu irmão, criado à imagem e semelhança de Deus. Sabe quem Caim estava matando? Deus. O ódio dele contra o seu irmão, na verdade, revelava o ódio dele contra Deus. A gente ouviu nesta manhã que quem ama a Deus demonstra o seu amor pelo seu irmão. Agora, quem não ama seu irmão, qual que é a conclusão que João chega? Quem não ama seu irmão não conhece a Deus, não conhece a Deus.
Você fala que você conhece a Deus? Ame o seu irmão. Agora, se você odeia seu irmão e no primeiro conflito, na primeira vez que você vê ele um pouquinho melhor que você, que na verdade não está melhor, é a sua cabeça pecaminosa que está pensando assim. Na primeira coisa, você odeia ele, porque você é pecador. Porque você está afastado de Deus, porque o seu coração já estava longe. Sabe o que Deus fala para você? Pelo amor de Deus, volta! Deus está chorando para você, volta! Coloca o seu coração no caminho reto de novo, senão você vai destruir a igreja, senão você vai acabar com a comunhão, senão você vai se afastar dos meus caminhos e vai ter problemas na vida, e vai envergonhar o nome de Jesus. Uma igreja dividida envergonha o nome do Senhor. Tem noção disso? Eu sei que é duro, irmãos, mas é o Espírito Santo que está falando aqui. Ouça o Espírito, pelo amor de Deus. A gente sempre tem a oportunidade de mudar a nossa atitude antes de consumar o pecado, mas a gente peca, e Caim foi lá e pecou. E Caim desobedeceu a Deus. O que aconteceu com Caim? Sabe o que aconteceu com Caim? Caim foi confrontado por Deus. Olha como Deus é maravilhoso. Caim pecou. Caim ouviu Deus. Aí Caim foi lá, decidiu rejeitar a Deus, pecar contra Deus, e o que é que Deus faz? Vai atrás dele. Deus vai atrás de Caim. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. A primeira reação de Caim, isso é terrível, é indiferença. Caim, cadê o seu irmão? Você viu o seu irmão? Eu estava procurando ele por aí. Sei lá. Não sou o guardador do meu irmão. Ele mente. E mente diante de um Deus que buscou Caim assim como ele buscou Adão e Eva. Sabe o que Deus estava buscando em Caim? A confissão. Fala, meu filho. Só que Caim demonstra indiferença, Caim demonstra insubmissão, Caim demonstra crueldade, matou e não quer saber do irmão, expressas na sua mentira, não sei. Quantas vezes nós somos confrontados por Deus ou por um irmão, e aí o que a gente faz? O pecado permite que a gente, lá em Tiago fala sobre isso, né? O desejo acaba produzindo o pecado gera morte, e a gente vai se deixando levar, e aí em vez de confessar o pecado, a gente peca mais e mente. Aí Deus fala para Caim: Caim, olha o que você fez, Caim. Você, agora o sangue do seu irmão está clamando para mim. Eu preciso fazer justiça, Caim. Vai precisar ter justiça, Caim. Você será julgado por mim. E vem justiça. E vem justiça sobre você quando você peca. Vem justiça sobre mim quando eu peco. Porque Deus não toma o culpado por inocente. Deus julga e Deus condena. Então o pecado é uma coisa muito séria. Se você pecar, meu irmão, vai ter consequência. Vai ter consequência. E a gente vai precisar lidar com as consequências do nosso pecado. Por mais que a gente tente fugir. Porque a nossa primeira reação é querer fugir, é querer sair, como Caim fez. E aí, Deus fala: eu vou ter que julgar você. A gente acha, sabe, eu acho muito engraçado as pessoas falarem que Deus é injusto. Deus está procurando Caim até agora. Deus foi falar com Caim só de ver o rosto dele transtornado. Caim vai lá e peca, Deus volta a falar com ele de novo e ainda pergunta o que está acontecendo. Em vez de já chegar com um raio na cabeça, que é o que eu faria se eu fosse Deus, graças a Deus que eu não sou, ele vai lá e fala: cadê seu irmão? Aí ele fala: vou ter que te julgar, vou ter que te condenar, vou ser obrigado a fazer isso. Você vai ser fugitivo e errante pela terra. Então, Caim recebe essa punição que envolve a cessação da atividade que o sustenta e o alegrava. Viu? A terra não vai dar mais para você. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Por quê? Olha que interessante, ele derramou o sangue do irmão na terra. Então, da terra onde ele tirava
o sustento, ele amaldiçoou, porque ele derramou o sangue do irmão lá. Então a terra não responde mais para ele. Não é interessante isso? Como se a terra fosse viva, né? A gente sabe que não é, figura de linguagem, mas Deus é simplesmente a consequência do pecado que está posta sobre Caim. E as consequências são a solidão e a fuga. Você vai viver errante pela terra, sozinho, num caminho seco, num caminho sem esperança, porque você está escolhendo ele. Olha o que Deus fala para você hoje. Olha, você está escolhendo o caminho errado, não vá por ele. E aí, a solidão faz parte de quem escolhe uma vida de pecado. A solidão, porque quem escolhe uma vida de pecado escolhe sair dos caminhos de Deus. Vai ficar sozinho, vai ficar isolado, vai andar num deserto para sempre. Deus nos leva no deserto, mas quando Deus nos leva no deserto, Ele está com a gente, Ele vai nos levar para a terra prometida depois. Agora tem gente que escolhe ir para o deserto, se afastar de Deus, fugir de Deus. E Caim escolheu esse caminho. Mas tem uma coisa muito interessante que acontece no finalzinho. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. O Senhor, porém, lhe disse: não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Nod significa peregrinação, ou seja, Caim virou um andarilho e ficou peregrinando. Depois o texto vai dizer que ele edificou uma cidade e chamou essa cidade de Enoque, o nome do filho dele, e vai mostrar toda a genealogia de Caim, uma genealogia de homens maus, terrível. E um dos descendentes de Caim mata 2 e fala: a maldição sobre meu antepassado Caim, agora para mim é 7 vezes mais. Quem se vingar de mim, quem tentar me vingar, é 7 vezes mais em cima dele a maldição. Quase que como uma sátira, um sarcasmo em relação à sua atitude maldosa, maléfica, maligna. A geração que vem depois de Caim só vai andando de mal a pior, porque Caim escolheu se afastar de Deus. E o que é importante e interessante a gente ver, é que a misericórdia e o amor de Deus são tão grandes, que mesmo as pessoas ímpias e rebeldes são alvo do amor e da misericórdia de Deus. Deus é bom, meus irmãos. Deus é bom. Mesmo as pessoas más recebem o amor e a misericórdia de Deus. Mesmo as pessoas más recebem a graça, uma graça de Deus, não a graça salvadora, mas recebem uma graça, recebem uma proteção, recebem algo. Inclusive, eu entendo, para mostrar para elas depois: olha, eu tentei de tudo para fazer você se voltar para mim, e você não se voltou. Não dá para você passar a eternidade comigo. Agora, eu tenho certeza aqui que você que está aqui, você quer passar a eternidade com Deus. Eu tenho certeza que você que está aqui não quer escolher o caminho de Caim. Eu tenho certeza que você que está aqui quer escolher o caminho de Abel. Eu quero te dar o caminho de Abel. Abra sua Bíblia em Hebreus 11, no versículo 4. Hebreus 11, no versículo 4. Diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. O caminho que Abel escolheu e que levou Abel à morte foi o caminho da fé, foi o caminho da excelência. Foi o caminho de produzir o melhor para Deus. Quando a gente fala sobre adoração, sobre arte, sobre comunicação, a gente está falando sobre excelência, que é o caminho escolhido por Abel. Excelência, que para quem ama a Deus, não é uma coisa pesada.
ela brota de dentro do coração. Ela brota de um coração de gratidão, de um coração agradecido, de um coração que pela fé escolhe viver para Deus. E hoje Deus pode estar falando com você, lá no comecinho da tua inveja, na primeira vez que falou com Caim. Talvez antes, né? Antes de você apresentar, Deus já está falando com você. Eu apresento melhor. Pode ser que você tenha recentemente apresentado algo mais ou menos e Deus rejeitou. E você sentiu isso no seu coração. E Deus está falando, meu filho, é para você melhorar. Não, a disciplina não é para acabar com você. Hebreus mesmo fala que Deus disciplina quem ama. Se Deus disciplina você é porque Ele te ama. Percebe que tudo isso que aconteceu com Caim foi demonstração de amor por Caim? E Deus demonstra esse mesmo amor por você hoje. Meu filho, não peca, domina o desejo antes de você entrar no pecado. E mesmo depois de você pecar, Deus está te procurando. E Deus está te falando, onde é que está você? Volta para mim, vem cá, eu quero você do meu lado. Deus fala isso para você hoje. Deus fala isso para você hoje. E Deus está falando isso para você através desse ato lindo que a gente faz há mais de 2000 anos, que é relembrar o que Jesus fez pela gente e o que Jesus mandou a gente fazer e celebrar, que é a ceia do Senhor. Esse ato maravilhoso que mostra que a gente não tinha jeito mesmo. A gente sempre vai oferecer mais ou menos mesmo. E Abel só ofereceu coisa boa porque foi pela fé. Você vai oferecer coisa boa por Deus se você agir com fé. E a fé não é só uma crença na cabeça. A fé é fazer de dentro. Eu gosto dessa figura de linguagem, né? O jogador que acreditou na jogada. E ele foi lá na última linha e tirou a bola e não deixou entrar no gol. Ele acreditou naquela jogada. Então, isso é fé. Fé é fazer daqui, ó, fazer daqui. Brota. E hoje Deus te convida para poder cear junto com Ele. E antes de cear, poder se acertar com Ele. Então eu vou pedir primeiro que os diáconos venham aqui à frente. Os diáconos que estão escalados para nós celebrarmos juntos a ceia do Senhor. Eu quero te convidar a abaixar sua cabeça. Se você quiser ajoelhar para poder falar com Deus. Mas antes a gente sempre tem que dar essa oportunidade, né? Quero que todos abaixem a cabeça, fechem seus olhos. Se existe alguém aqui e você que está em casa também, de repente você está acompanhando isso pela primeira vez, se existe alguém aqui que sentiu que nunca viveu para Deus, que sentiu que nunca viveu pela fé, que sente que não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te convidar agora a receber Jesus, reconhecendo os seus pecados e orando comigo assim: Senhor meu Deus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que até hoje eu não ofereci o melhor. Eu reconheço que até hoje eu não andei pela fé. E eu me arrependo deste caminho. E recebo o perdão de Jesus pelos meus pecados. E recebo Jesus como o único e verdadeiro Salvador da minha vida. Em nome dele agora eu oro. Amém. Todos de olhos fechados, há alguém aqui que hoje fez essa oração pela primeira vez? Por favor, levante sua mão. Há alguém aqui que hoje fez essa oração pela primeira vez? Se há alguém na internet que fez essa oração pela primeira vez, nós pedimos, em nome de Jesus, deixe o seu nome, entre em contato com a gente quer conversar com você. Entre em contato com a gente. Se alguém aqui fez essa oração pela primeira vez, fale conosco.